gente começa pensando na nossa saúde. E é incrível, gente, como a nossa coluna, ela interfere ativamente em toda a nossa saúde. Outro dia eu estava lendo um pouquinho sobre, por exemplo, dores de cabeça. Sabia que a maior causa da dor de cabeça é o problema na coluna? Pois é. E hoje a gente vai entender com o quiroprata Jason Gilbert, que é mestre em quiropraxia e bacharel em ciências médicas, o que é que a gente não deve fazer e como é que a gente cuida da nossa coluna para ter mais saúde. Se você tem dúvidas, se você quer participar, se você quer mandar uma pergunta para o Jason, pode enviar agora para o vidamelhor@redevida.com.br ou ligar para a 0 operadora 11 2202 8432. Jason, por favor. Muito obrigada por ter vindo. Tudo bem? Tudo bom. O Jason é australiano, muita gente já conhece. Sim, Vamos sentar um pouquinho aqui. Mas ele fala um português perfeito, viu? Perfeito. Depende do dia. Mas mais do que isso, você sabe, Jason, que eu conheço alguns dos seus pacientes, né? E recebo e-mails das pessoas, assim, muito encantadas com o trabalho que você faz. Eu fico muito feliz. Eu até tinha falado pra você da última vez que meu marido tava com um problemão na coluna e ele foi lá. Me avisaram como tá indo. Tá indo super bem. É diferente mesmo a quiropraxia. E você uma vez falou pra mim que pra ser quiroprata não basta fazer uma massagem, tem que estudar, fazer faculdade de quiropraxia. Exatamente, não é é 5 anos. 5 anos de superior faculdade. no Brasil. Tem curso no Sul, no Fivale, Novo Hamburgo. Aqui em São Paulo tem em Morumbi. Tá, e a gente gosta de falar sobre isso porque, gente, é uma especialidade nova e é uma especialidade muito importante. E não é uma faculdadezinha, são 5 anos de faculdade. Então, presta atenção, porque tem que ter muita ciência para entender e mexer direito com a coluna vertebral. Eu falei na abertura que eu estava lendo outro dia que a coluna vertebral é uma das principais causas da dor de cabeça, né? Exatamente, e muitas pessoas não sabem isso. E como é que é isso? Por que é que a coluna vertebral pode causar dor de cabeça? Por que a gente tem dor de cabeça, às vezes, e a causa é a coluna vertebral? Eu queria responder isso, mas eu queria responder através de outras perguntas primeiro. Só para as pessoas em casa saber exatamente a sequência para poder entendê-lo melhor. Perfeito. Vamos começar assim. Se eu te perguntasse quais são as prioridades da sua vida, o que você diria? Minha família, meu trabalho, os meus telespectadores. Minha prioridade é Deus, né? Tá em paz com Ele, né? Tá em paz com Deus, tá bem comigo mesma, tá bem para poder entregar o meu melhor para minha família. E aí vem o meu trabalho e assim por diante. E a maioria responde assim, e é certo, certíssimo. Temos que lembrar, primeiro, que geralmente nessa lista não aparece saúde. E nada, nem lembrei dela. Mas não era uma coisa correta ou não, sabe? Agora, assim, só que tem um detalhe. Pra gente estar bem com Deus, pra gente estar bem com nós mesmos e pra gente entregar o nosso melhor pro próximo, a gente tem que estar bem de saúde, né? E esquecemos isso. Pois é. Porque as pessoas vêm ao consultório com dor, com o marido, com a esposa, assim, com a cara tudo, sabe? Outra expressão, outra fisionomia. Não conseguem tratar as pessoas como deveriam ou poderiam devido à dor. Ou seja, a saúde, quando tem problemas, ou a coluna, quando está causando dor, não deixa a pessoa viver a vida como deveria. Nem ter as relações com os amigos, família ou Deus como deveria também. Então, beleza. A saúde requer os sistemas do nosso corpo a funcionar 100% bem, certo? Todos são importantes, mas tem um sistema no nosso corpo mais importante que qualquer outro, porque é o sistema que controla os outros. Eu não vou te perguntar de novo o que eu fiz agora. Você sabe que eu cheguei agora de viagem, né? Eu passei a noite inteira no avião e nem dormi. Eu tô assim, ó, em velocidade lenta. Mas fez bem, respondeu bem. Esse sistema é o sistema nervoso. É o sistema nervoso. Porque é o sistema nervoso que controla todos os outros. O cérebro manda tudo o que acontece no corpo. E para os impulsos chegar ao corpo, tem que descer aqui dentro da coluna e saem pelos nervos que saem entre cada vértebra. Essas são as vértebras aqui. E olha quantos nervos tem. Porque cada nervo vai para cada célula, tecido e órgão do corpo. Então, beleza. Passo a passo aqui. Então, se tiver qualquer bloqueio nesse caminho de comunicação entre o cérebro e o corpo, vai ter um problema. Então, olha como é importante isso. Você entendeu o que ele falou? Aqui, esses nervos são os comunicadores entre cérebro e corpo. Se tiver bloqueio aqui, o cérebro não vai mandar
as informações de forma certa, correta para o corpo. Exatamente. Aí ele começa a funcionar errado. Não vai conseguir. Igual querendo, não vai conseguir. É como estar de pé, uma mangueira de água, o jardim está lá, meu pé está aqui, a mangueira está aqui também, eu piso em cima, o efeito não está sentido aqui, está sentido lá no jardim. Agora, vamos voltar ao seu exemplo. Os nervos aqui em cima, cervical, atravessam o crânio e vão para a cabeça toda. Se tiver bloqueios aqui causados por problemas da coluna, qual seria a melhor maneira de avisar a gente que tem um bloqueio? A dor. A dor. Então, algo que parece negativo, na realidade é algo positivo. Na verdade é positivo, né? O corpo sinaliza para que a gente fale, epa, tem alguma coisa errada, eu preciso ver o que é, preciso tratar. Sim, como o carro, não tem óleo, está piscando a luz para avisar, senão o motor vai queimar. A mesma coisa acontece no corpo. Todo mundo que tem patologia ou que vai ter câncer ou doença cardíaca tinha um começo. Dieta, exercício, todas as coisas são muito importantes. Mas os órgãos não funcionam sem a comunicação 100% do cérebro. Então, quiropraxia é muito interessante, porque é a única profissão do mundo que existe que enfoque aqui, que foque nos bloqueios na coluna. Na verdade, o foco é a coluna vertebral, mas para liberar toda a passagem para que esses nervos funcionem da forma correta. Exatamente. Esses intercomunicadores, eu posso dizer assim, sim. funcionem da forma mais efetiva possível. Exatamente. Muito interessante. Okay? Agora, vamos imaginar uma das vias mais usadas em São Paulo que leva a gente no final do dia, por exemplo, para Campinas ou uma cidade perto. Se tiver um bloqueio no trânsito, o que vai acontecer? Não, ninguém chega. Os carros vão acumulando e causam bagunça. E fica engarrafamento, A mesma tem coisa acidentes, acontece etc. aqui. Então, o que eu digo às pessoas em casa, se está sentindo dor, de qualquer forma, dor de cabeça, ou sintoma como insônia, ou TPM, ou ciática, não trata somente sintoma. Não deixe sintoma virar o foco da pessoa, da causa real. Que também vamos falar hoje sobre isso, as causas, porque, beleza, falamos sobre o efeito, mas de onde vêm esses problemas? Todos os dias, todo mundo vai receber uma subluxação, que nós chamamos subluxação. Uma subluxação. Tá, o que é uma subluxação? É uma palavra, eu acho às vezes ridícula, porque confunde a pessoa É como se fosse, não é uma luxação, ou seja, não luxou, mas é uma é abaixo da luxação, é menos parcialmente fora do lugar. E quando eu digo ridículo, não é porque a entidade é ridícula, é porque é uma palavra que as pessoas têm dificuldade de entender. Mas uma das palavras mais importantes da saúde. É como quando a coluna está fora do lugar, é quando isso? nós temos, vamos imaginar que eu passo a noite inteira dormindo de bruço e minha coluna, através de vários anos, acaba sendo desalinhada. Esses desalinhamentos, quando causa compressão nos nervos, são chamados subluxações. Tá. Ok? Bom, agora a gente já entendeu as causas, a gente já entendeu o quanto é importante cuidar da coluna, mas agora eu queria entender como é que a gente pode cuidar da coluna e de que forma eu posso ajudar o meu telespectador que está em casa para que ele mantenha essa coluna de forma saudável. Ok. Essa pergunta é muito importante. Lógico que no tempo que nós temos hoje, tem muito para responder, não vamos conseguir. Mas as coisas mais básicas, lembra a postura. Lembra que a postura tem que estar ereta, ok? Para não levar o alinhamento da coluna fora do normal. Okay? Isso acontece quando a pessoa, por exemplo, senta em postura errada, quando usa uma cadeira e senta na frente e não encostar atrás, quando a pessoa usa um colchão inadequado ou a postura... Agora, acontece o seguinte, às vezes a gente até quer ficar retinho, e eu acho que isso não só eu, mas todo mundo, vontade de ficar retinho, né? Vamos sentar bonitinho assim. Só que, por exemplo, eu acabei de falar, eu voltei hoje de viagem, então você volta no avião, que não é nada confortável em nenhum lugar do avião, aí você começa retinho, daqui a pouco você tá assim, daqui a pouco você tá assim, aí você coloca a perna lá pra cima, né, e vai tentando... E a coluna tá toda torta, mas não tem jeito, porque se a gente fica assim, a gente não descansa. Concordo. E gravidade sempre conta nós, não? Eu voltei da Austrália, faz 2 dias, 22 horas no avião, eu entendo o que está falando. Então, e como é que a gente faz? Temos que reconhecer que não é sempre possível manter a coluna na postura certa. Por isso existe a quiropraxia. Que pedimos que a pessoa não espere até chegar à patologia para correr atrás. A pessoa viajou um bom tempo com a postura comprometida, deveria compensar por isso
e ter a coluna examinada para as subluxações. Okay? Tá. Na hora de viajar, eu tenho uns truques, por exemplo, no avião, que eu faço. Eu pego aquele cobertor, coloco atrás, como se fosse um apoio, ou se leva também o apoio, eu pego o travesseiro, coloco aqui atrás. Tá, para proteger essa parte da lombar. Esta vez voltei com um pouco de dor na coluna, peguei o meu, como chama, a camiseta, fiz também um apoio aqui atrás. Tem que caminhar bastante, okay? Porque a coluna é uma máquina. Você está feliz quando está movendo. Que não agrada a coluna é sedentarismo, especialmente sedentarismo com a postura comprometida. Tá, agora quem está com dor não tem vontade de caminhar. Qual é o conselho que a gente dá para quem está em casa? Tem que caminhar. Tem que caminhar, não tem Realmente, jeito. tem que caminhar. Você trouxe uma maca e eu sei que você trouxe 2 quiropratas para a gente mostrar algumas posições, né? Vamos chamá-los? Vamos. Então, por favor. Como é que eles chamam, Nós Jason? temos Paulo e Kathleen. Paulo e Kathleen. Então, tá bom. O que a gente vai mostrar aqui? Ok. Vamos mostrar. Paulo vai examinar a coluna Kathleen, que demora uns 1 minuto, na realidade. Tá. Quando ele está palpando aqui, examinando, ele está verificando como cada vértebra move em relação... Como que? Eu não entendi. Como cada vértebra... Como cada está vértebra movendo está em relação se movendo. a vértebras de cima e de baixo. Ok? Lembra que nossa profissão tem um ênfase muito forte nas mãos. Então, nós temos muita experiência de examinar colunas normais e colunas com subluxações. Então, é muito fácil para o quiropraxista detectar onde tem problemas. Tá. Isso é uma coisa que acontece toda vez no consultório. Ou, por exemplo, quando a pessoa aparece no consultório querendo ser examinado, talvez nem não tem dor. E quando ele encontra as subluxações, ele começa a corrigi-los através do ajuste articular, o ajuste vertebral. Ok? Essa é uma manobra que ele vai fazer agora para o dorsal. Se quiser fazer o prono, tranquilo. É legal da gente mostrar, porque às vezes você vai, por exemplo, num lugar e acha que está fazendo uma quiropraxia e, de repente, você é pego com umas manobras diferentes dessas. A gente está diante de profissionais que fizeram faculdade, são 5 anos de estudo e eles estão mostrando o que é a quiropraxia. Pode continuar, então, para a gente continuar aprendendo um pouco mais sobre a quiropraxia. E, Cláudia, isso foi muito importante que você falou, porque nas mãos de um quiropraxista, esse procedimento é extremamente seguro. Extremamente seguro. Respira bem fundo. Estalou. Ouviu o estalo? Eu não sei se o pessoal em casa ouviu, mas aqui fez um estalo grande, né? E eu queria explicar isso, porque isso assusta muita gente. Não é para assustar. Eu acho que assusta porque a pessoa não entende o que acontece e acha que é algo quebrando. O que acontece? Entre cada vértebra tem uma cápsula, tem uma articulação aqui. E tem uma cápsula. O movimento é muito pequeno. Tá. Mas quando ele faz o ajuste para devolver a função normal, okay, tem a separação dos 2 lados das vértebras e faz um barulho. Faz esse barulho. Então, em vez de estar quebrando, que parece através do barulho, é o oposto, está tracionando essa região. Perfeito. Agora, tem alguma coisa que as pessoas em casa possam fazer? Às vezes, porque o nosso Brasil você conhece já, é muito grande e tem alguns lugares que realmente não tem um quiropraxista. Exatamente, sim. O que a pessoa pode fazer nesse caso? Manter a vida ativa, um exercício, caminhar, não importa a idade que a pessoa tem que estar caminhando. Tá. Usa ferramentas na casa, especialmente que ajudam a postura, adequadas. Colchão firme, um travesseiro apto. Apoios lombares são importantes, porque a pessoa quando está com boa postura, na posição sentada, se está sentado com a base apoiada, o resto da coluna também vai estar apoiado. Se está mal aqui embaixo, também a coluna tem essa tendência de encurvar para frente. Tá. Aqueles acessórios que, por exemplo, a gente coloca nos braços para deixar o peito mais aberto, eles são úteis, eles são benéficos? Sim, são, mas depende do caso. Então, a pessoa teria que ser examinada para ver se... Não pode usar assim, tipo, passou na loja, olhou, gostou e comprou para ficar reto assim? Se a pessoa trabalha, por exemplo, uma posição que está promovendo mal postura, sim, ajuda, mas não deveria puxar os ombros atrás, deveria lembrar a pessoa quando está com mal postura. Tá. Outra coisa que eu diria, o mais importante, se a pessoa está sentindo dor, a pessoa não deveria ignorar isso. Não toma remédio pensando que vai curar. O remédio vai aliviar, mas a causa ainda está presente. A pessoa tem que correr atrás da causa. Perfeito. E Paula vai fazer o cervical agora. Falamos sobre dor de cabeça antes.
falou, inclusive, que mais de 90% das causas de dor de cabeça vêm do cervical. Olha que impressionante. Devido às posições que nós colocamos no cervical. Processo de parto, a postura de dormir. Enfim, quando nós temos subluxações aqui no cervical, vamos imaginar, com compressão no nervo, não sei se mostra bem na câmera ou não, tem que ser tirado, não? Para liberar de novo o fluxo nervoso e deixar a dor de cabeça diminuir. Essa é a maneira que nós fazemos. Olha, instalou. É uma manobra muito tranquila. Mas tem que saber fazer. E eu volto a falar. Se você está indo num massagista que fala que é quiropraxista, você, por favor, verifique se é mesmo. Para ser quiropraxista, tem que fazer a faculdade de quiropraxia, que são 5 anos de estudo. Olha, eu vou lhe dar um recado, eu volto já e eu quero convidar você que está em casa a participar do programa. Se você tem alguma dúvida, se você quer conhecer um pouco mais sobre os problemas da coluna e sobre as interferências que ele pode causar na sua saúde, vidamelhor@redevida.com.br ou 0 operadora 11 2202 8432. Você disse ainda há pouco que quando a gente volta de uma viagem, a gente deveria dar uma examinada na coluna. Me aguarda que eu venho já. Eu já estou de volta aqui com o nosso Vida Melhor. A gente está falando sobre a coluna e a coluna em relação à nossa saúde, né? Jason Gilbert é quiropraxista e ele é uma pessoa muito especial, é professor de quiropraxia, fez 5 anos de faculdade, ele dirige a clínica Jason Gilbert e realmente é uma excelência nesse assunto. Jason, tem muitas perguntas aqui, olha, a primeira é da Manuela Fernandes, Apolônia dos Santos, ela mora em Fortaleza e ela pergunta se a dor na coluna pode atingir os rins. Ok, boa pergunta, porque muitas pessoas têm problemas da coluna e acham que tem um problema dos rins, quando não é. E outras têm problemas dos rins, que também causam dor na coluna, e às vezes acham que dor na coluna, o problema da coluna, quando realmente tem problema nos rins. Te explico por quê. Vou pegar a coluna. Então, dor na coluna é uma coisa, dor nos rins outra. Outra coisa, mas por que a pessoa confunde? Porque tem esses nervos que não somente vão a um lugar. Vão para os músculos locais e também vão para o órgão. Na realidade, a mesma causa pode ter 2 efeitos. Dor na coluna, dor nos rins. Ok. Por isso é boa ideia, se a pessoa suspeita isso, corre atrás e descarta a possibilidade de problemas nos rins. Ok. A gente já até falou sobre doença renal na última semana, na quinta-feira, né? Na quarta-feira. Daí você pode depois consultar também esse nosso bate-papo, que já deve estar disponível na internet. A Fabiane Bianchi, de Mogi Guaçu. Boa tarde. Tem uma dormência suave na perna e às vezes no dedão do pé direito. Já fui ao neurologista, no vascular e no ortopedista. Eles não encontram o problema. Gostaria de saber se pode ser um pinçamento da coluna que provoca isso e se sim, que exame poderia fazer para verificar e como tratar. Ela diz na observação que ela não tem manchas, então não é hanseníase. Ok. Boa pergunta. Inclusive, eu acho que mais pessoas em casa também teriam a mesma pergunta, porque a coisa mais comum é esse problema. Tá, que seria o formigamento na perna e às vezes no dedão do pé direito. Sim, agora é uma forma ciática, porque o nervo ciático sai da coluna, atravessa o glúteo e vai até o pé. Às vezes causa adormecimento, outras vezes dor, outras vezes queimação. Então é um problema no ciático? Há um lugar no nervo ciático. Então, não sei se ela tirou raio-x primeiro, mas eu já deveria tirá-los. Então, sempre o primeiro. exame que você pergunta, um raio-x. E tem que ver 2 lugares. A coluna, com a saída nervosa, e o glúteo, pela tensão muscular. O que nós mais temos nas clínicas são casos assim. Ok. E realmente, facilmente retificado. E melhor ainda, porque já foi descartado problemas mais sérios pelos outros profissionais. Provavelmente é a coluna. A Carmelita, ela é de Votuporanga. Gostaria de saber se gostaria de saber a pessoa que tem síndrome do desfiladeiro cervical, uma vértebra a mais na cervical, deve fazer qual tipo de tratamento? Ok. Como todo mundo tem que cuidar antes de chegar a ser uma patologia que precisa de tratamento, porque nós tratamos pessoas doentes, nós cuidamos pessoas saudáveis. Essa pessoa tem eu não gosto de usar a palavra problema, mas uma vértebra mais na cervical. Uma anomalia comum, ok? Que tem uma vértebra a mais que altera a biomecânica. E qual é o tipo de tratamento, então, que ela tem que fazer? Cuidar mesmo. A quiropraxia é excelente.
tem que cuidar da postura mais que normal, não ignora sintomas, se aparece sintoma. Não o quê? Ignora sintomas. Não entendi. Ignorar, não pode ignorar. Não pode ignorar os sintomas. Exatamente. E sempre correr atrás da causa, sabendo que vai ter uma suscetibilidade. Está mais suscetível. Claro, a sentir dores. A sentir dores. Problema. Ok. A Josiane, de São José do Rio Preto, ela diz assim: tenho 31 anos e fui diagnosticada com uma pequena hérnia entre a L3 e a L4. Sinto muitas dores. Qual seria a melhor maneira de aliviar essa dor? Legal. Boa. Esse também vai responder para várias outras pessoas, porque todo mundo tem. Primeiro, não se preocupe, porque quando a pessoa tem pequena hérnia ou protusão, a pessoa poderia achar que é uma coisa grave, muito mais grave que é. Volta normal, ok? Olha o tamanho do disco. Vamos imaginar que essa pessoa, como várias, caiu, como nós caímos na infância, e acabou tendo uma subluxação, muitos anos atrás. Está vendo o que está acontecendo aqui com o disco? O disco tem um lado que está sendo sobrecarregado, o outro lado não. Então, esse lado aqui fica mais comprimido, né? E esse aqui fica mais largo. Com menos carga. Com menos carga. E o que acontece? Porque o disco é 90% água, com o tempo a água vai desidratando. Olha aqui, por exemplo, próxima fase. Tá vendo como é menor? Já é mais fininho. Com o tempo, quando perdemos água, nós temos aqui um núcleo e temos fibras. Não sei de novo se a câmera está pegando isso. Mas as fibras enfraquecem. E o núcleo começa a migrar. Tá. E daí nós chegamos a outra fase aqui. Tá vendo como o núcleo migrou? Isso chama protusão. Tá. Então, muitas pessoas têm protusão e descobrem porque fazem ressonância. E acho que isso está causando a dor. A dor está causada pela falta de função. Isso é o que ela diz, que é uma pequena hérnia entre a L3 e a L4. E o que ela pode fazer? Busque um quiropraxista. Então busque um quiropraxista. E vou explicar ela até por quê. pergunta se pilates, quiropraxia ou fisioterapia, qual seria a melhor opção? Quiropraxia, somente quiropraxia vai tirar a compressão que é a hérnia causando com o nervo e vai retardar o que progride. Tá. Agora, de qualquer forma, por exemplo, fazer uma atividade como pilates... Ia falar agora, faça pilates, faça yoga, faz a coisa que a pessoa gosta mais, caminhar. Eu gosto muito dos dois, pilates e yoga. Mas faz exercício, Mas não né? pense que está escolhendo pilates em vez de quiropraxia. São duas coisas diferentes. Duas coisas diferentes. Quiropraxia vai colocar a sua coluna no lugar, vai aliviar a tensão. E tirar a compressão nervosa. Tirar a compressão nervosa. E aí a atividade física... Alonga os músculos. Tem que fazer mesmo, não tem jeito. Tem muitas perguntas, viu? Olha, eu estou bem contente aqui com a participação de vocês. A Lucinéia Rosa Nunes, ela diz, tenho escoliose tipo S e minha coluna dói. Tenho má postura de anos que não consigo corrigir. Realmente, quando a pessoa tem má postura, Jason, é difícil corrigir, né? Dói mesmo até para corrigir. O que ela pode fazer? Ela tem que lembrar que a coluna dela deveria ser alinhada assim, para deixar os nervos assim, sair sem compressão. Dela não está, eu não sei que grau está. E lembra, o que fazem os médicos, a medicina, quando a pessoa tem a escoliose bem marcada? Fazem cirurgia. Por quê? Eles colocam duas barras aqui para alinhá-lo. Porque sabem que o sistema nervoso com escoliose vai estar mais comprometido. Então, eu digo a essa pessoa que tem que movê-lo. Okay? Não deixe a coluna em uma posição por muito tempo. Faça quiropraxia para poder deixar os nervos aqui livres para transmitir a expressão da vida do cérebro até o corpo. Cuida da postura. Se falou certo isso agora, a pessoa com escoliose tem mais dificuldade de manter a postura certa. Ainda mais motivo para fazer yoga, pilates, alongamentos, exercício. Tem que fazer, não tem jeito. E escolher também o trabalho que fazem. Escolher o trabalho. Exatamente. Por exemplo, se uma criança tem escoliose, seria uma péssima escolha, como dizer, motivá-lo a estudar uma profissão que vai requerer muito tempo sentado. Quando poderia fazer outra profissão onde a pessoa está movendo bastante. Entendi. Entendeu? Então é bom realmente a gente pensar nisso, hein? Né? Escolher um estilo de vida que condiz aí com a sua situação, com a sua coluna, com os seus problemas de saúde, até para melhorar a qualidade de vida, porque a gente precisa viver bem. Maria Cecília Passos, de Minas Gerais, tenho 65 anos, fico sentada há muito tempo e quando levanto sinto muitas dores nas costas. O que pode ser isso? Que pode ser o que ela está fazendo não está agradando a coluna.
ela passa muito tempo sentado, ninguém deveria passar muito tempo sentado, então é um reflexo normal para avisar, não faça isso. A dor avisa o que Claro. a gente está fazendo de errado. Tá doendo? Tá falando, não faça isso, não fique sentado há Senta muito menos tempo e Perfeito. senta melhor apoiado. Olha, tem muitas perguntas, eu vou fazer mais uma. Depois eu vou passar para você, Jason, Ok. para você responder e a gente colocar no nosso site, Claro, ok? claro. Então, aqui, olha, da Lúcia de Santo André. Sinto fortes dores na cervical, que reflete na frente, no peito. Acho até que é cardiológico e tenho medo, mas o médico me disse que tenho desgastes em vários pontos, além de bico de papagaio. O que faço? Sofro de dores diárias há mais de 15 anos. Ok. Descarta a possibilidade de ter um problema cardíaco primeiro. Então, vá a um cardiologista. Exatamente. Ao descobrir que não tem, que provavelmente vai ser o caso, a pessoa tem que lembrar que os nervos aqui na base do cervical vão para o coração e vão para os músculos do peito. Então, esses nervos, com certeza, se não tiver problema cardíaco, estão sendo comprometidos. Temos que tirar a compressão, como quiropraxia excelente. Boa postura também é importante, porque se a pessoa passa muito tempo assim, olhando para baixo, como muitas senhoras fazem em casa, fazendo bordagem, tudo, o que acontece? Puxa mais esses nervos. Tá, agora sim, as mulheres, por exemplo, que assistem ao programa, elas gostam de fazer, gostam de bordar, gostam de fazer artesanato. E aí, realmente, fica um prazer tão grande que você fica ali entretido e você esquece do tempo. O que a gente pode fazer para compensar, por exemplo, horas ali no crochê, horas no tricô? Tem algum exercício que Boa seja pergunta. bom? Inclusive, vou aproveitar, tá respondido aqui um pouco de autopromoção. O livro responde a maioria das perguntas hoje que estamos perguntando. Eu deixo isso aqui. O Segredo da Coluna Saudável, um livro muito bom. Já tive a oportunidade de ler, tenho em casa e recomendo a leitura. E, aliás, é bom você ter também, porque ele é bem didático. E tudo que eu aprendi nesse livro, eu aprendi dos pacientes. Aham. Então, sentamos, descobrimos as causas e soluções. Se a pessoa vai fazer como tricotar, Bordado, bordagem, crochê, tricô. tem que elevar os cotovelos para minimizar a flexão aqui em cima. Tem que estar bem apoiado aqui atrás e fazê-lo no nível dos olhos. Tá. Porque se está aqui embaixo, o que acontece? A pessoa vai olhar para baixo também. E isso vai sobrecarregar o cervical. Gostei. Uma almofada de cada lado, um travesseiro Sim. de cada lado. Talvez esse apoia aqui bem a coluna. são um pouco moles. Não? Um travesseiro ou dois. Perfeito. Para ficar E assim. olha, às vezes você fala assim, mas eu não consigo. Eu tenho um jeito de fazer tricô, que eu passo a linha por aqui, eu tenho que fazer com a perna levantada. Não, você controla o seu cérebro. Você tem que falar pro teu corpo, ei, corpo, isso não é saudável. Você domina. Não tem que falar assim, eu só sei fazer toda torta. Não, faça do jeito que faça bem para sua saúde. Esteja de bem com o teu corpo e com a sua saúde, porque é assim que você consegue uma vida cada vez melhor, viu? Jason, eu tô muito feliz que você tá aqui. Realmente tem muitas perguntas e eu preciso que depois você responda para os Com nossos certeza. telespectadores, Eu queria tá? parabenizar você. Seu conhecimento da coluna e o corpo é incrível. Imagina! Eu fico abismado, sério. Não, eu fico aprendendo todo dia, eu adoro. Eu estava lendo outro dia seu livro aqui, é muito bom, é uma aula, Que realmente, bom, a gente que aprende legal. muito. Muito obrigada, viu? O Jason Gilbert, bacharel em Ciências Médicas e mestre em Quiropraxia, está no site QJG.com.br. E o telefone 0 operadora 11 3266 7103. Entra lá no site QJG.com.br. Muito obrigada. Foi um Pode prazer. voltar mais vezes. Obrigado. Prazer você. foi todo nosso, Ok, viu? tchau. Muito bom, né? A gente entender mais a nossa saúde. Como é bom. Aliás...